Sabuga Bandim. Se inscreva, bora pra aula então? A 34 uma parte. Aleluia! É aqui que nos despedimos do Brasil colônia. Pois é, custou, mas chegou. Hein? Bora lá, galera. Vem comigo então, vamos descascar esse abacaxi aí. Olha lá, a nossa lousa digital interativa, fantástica, de LED, tecnologia para você, hein? De ponta, hein? De ponta. Então, ali tem o registro daquilo que você precisa para fazer um bom PISM, um bom Enem, para ficar feliz. É verdade. Olha só, a gente começa dizendo o que eu devo considerar quando o tema é a independência do Brasil. Eu devo considerar que o Brasil já estava independente desde o período joanino. Combinado assim? Lembra que a gente falou que a abertura dos portos, somada à elevação do Brasil a Reino Unido, caramba, o que mais faltava para jogar na cara da gente que a gente já não estava ligado ao Portugal como antes? Bom, faltava a oficialização disso, que é o que a gente vê no 7 de setembro de 1822. Com o Pedroca dando o grito do Ipiranga, tá ligado? Então, mas eu preciso considerar isso. Por quê? Porque existem questões que ficam aí navegando, mexendo, burilando, vai lá, te dá um peteleco, um piparoto e fica falando com você. Vem cá, e a independência, hein? Você acha que é o 7 de setembro mesmo? Como é que tá? Bom, eu preciso considerar então isso. Com a abertura dos portos e a elevação do Brasil a Reino Unido, na prática, veja bem, na prática a gente já estava independente. Agora, se você quiser discutir independência econômica, aí são outros 1500. Eu preciso voltar ao Tratado de 1810 no período joanino para dizer, olha, a gente pode até fazer uma independência política. A gente pode até se desligar politicamente de Portugal. Mas economicamente a gente estava ligado à Inglaterra. Então não é uma independência plena, digamos assim. Bom, qual que é o contexto aí? Eu tenho a Revolução Liberal do Porto. Movimento esse que aconteceu na cidade do Porto, em Portugal. Esse movimento obrigou Dom João VI a retornar, porque senão ele perderia o trono. Ele volta para Portugal. Atenção, hein? É uma revolução liberal. Tem a ver com liberalismo. Ivandim, cada vez fica mais evidente que eu preciso estudar esse tal de iluminismo para entender como é que de repente a galera começa a bater forte no absolutismo. Pois é, eu estava muito acostumado até agora com Maquiavel, Jean Baudin, Jacques Bossuet, Thomas Hobbes, todo mundo aceitando o absolutismo como, afinal, né, era a vontade divina. Mas agora, nas últimas aulas para cá, a gente já começa a falar ideal iluminista para ali, liberalismo para cá. Então eu vou precisar entender melhor isso aí para eu ver como que agora, século XIX, era diferente de quando isso tudo começou. Lá atrás, Portugal constituindo-se num reino, solidificando-se. Olha, grandes navegações, mercantilismo, absolutismo. Olha, já estamos noutra vibe. Tá ligado? Hein? Pois é. Então, ó, eu preciso caracterizar que o contexto é esse. Dom João VI voltou, foi obrigado a voltar. Lá ele vai ter poderes limitados, mas ele não volta com todo mundo. Ele deixa o Pedroca aqui, filho dele, com 23 anos de idade. Tá lembrando disso? E o Pedroca vai fazer a arruaça aí, hein? O Pedroca vai oficializar a nossa independência. Tá aí, não tá, mano? Olha lá. Então, eu também preciso lembrar que assim que o Dom João VI retorna a Portugal, as cortes portuguesas começam a dizer, mas não é essa a intenção, não. Você tinha que voltar, ô Dom João, mas com a família toda, porque nós queremos recolonizar o Brasil e fica difícil fazer isso se o príncipe mora lá. Para de show! Essa tal da inversão americana, e eu venho botando um ponto final nisso aqui. Que é isso? O Brasil é colônia e tem que voltar a ser colônia.
nós vamos tirar esses privilégios que você andou dando ao Brasil aí. Pois é, mas o Dom João VI fazia cara de paisagem, de novela, mas já era uma coisa combinada, com certeza, entre pai e filho, né? Existe aquele relato histórico que dá conta de que Dom João VI, quando estava para voltar para Portugal, teria dito ao Pedro: olha, fica aí, eles já são independentes e não sabem, uma hora eles vão querer oficializar. Seja tu, infeliz, a colocar a coroa na cabeça e não um aventureiro qualquer aí. Ah, já estava amarrado, né? Já estava amarrado que o Brasil já estava independente, só estava faltando oficializar a papelada. Hein? Pois é. Então, o contexto é Revolução Liberal do Porto, volta de Dom João VI, cortes portuguesas querendo recolonizar o Brasil. Pandim, e a maçonaria? Olha, a grande loja do Oriente maçônica é que costurou esse negócio. Dom Pedro, o príncipe ainda, né, tornou-se maçom um mês antes de assinar a papelada da independência. Todos os que o aconselharam, Gonçalves Ledo, José Bonifácio, Clemente Pereira, todos eram maçons. Então você vai encontrar algumas questões falando disso. Olha, a elite configurada na maçonaria é que alinhavou todos os pontinhos e trouxe o príncipe para o seu lado para fazer uma independência tranquila, que não fosse uma independência seguida de república, que não fosse uma independência que mexesse nas estruturas. Vandim, a nossa independência foi um projeto, então, conservador das elites, não foi um projeto popular. Não, não foi um projeto popular. Você tem toda a razão. Foi um projeto conservador das elites, que tomaram todas as medidas possíveis para que não fosse feita nenhuma grande mudança no Brasil. O dia 8 de setembro ficou igualzinho ao dia 6 de setembro. Por exemplo, não se aboliu a escravidão, não se fez reforma agrária, nada. Eu não estou dizendo que a elite esteja errada, eu não estou dizendo que esteja certo, eu não estou dizendo nada. Vamos aos fatos. A nossa independência foi costurada para que não houvesse grandes transformações estruturais. Os vizinhos todos adotando república e a gente adotando monarquia. Monarquia, que significava na cabeça da elite maçônica? Continuidade de uma série de privilégios desta elite. Beleza? Pandim, eu já li que começaram a chegar ordens para que o Pedrinho voltasse para Portugal. Esses ultimatos, essas ordens. Como é que foi essa história mesmo? Isso, é o que eu te falei. Olha, as cortes portuguesas queriam recolonizar o Brasil. Dom Pedro estava atrapalhando, precisava voltar para lá, para o Brasil ficar. O príncipe não mora em colônia, que isso, que isso? Então, só que o príncipe estava aqui. Então começaram a vir ultimatos. Uma coisa muito célebre de se lembrar é o dia do fico. Lembra disso? Um comandante, um oficial chamado Jorge Avilés, ele veio para cá com 2.000 homens, disposto a levar o príncipe preso a Portugal, se necessário fosse. E a galera viu que o Pedroca estava tremendo lá. Prepararam um abaixo-assinado com 8.000 assinaturas, a maior parte delas falsas, e 10.000 homens se mobilizaram. O Avilés voltou sozinho para Portugal. E o Pedroca disse: diga ao povo que eu fico. Isso é uma grande desobediência às cortes portuguesas. E não foi a última, não. O Pedroca logo baixou um decreto dizendo: toda ordem que vier de Portugal para cá, eu vou analisar primeiro. Posso dar o meu beneplácito, cumpra-se. Ou então negar e dizer: não, não vai valer essa ordem aqui. Olha, gestos de rebeldia por parte do príncipe. Se você gosta de novela, é daquelas de assentar e assistir. Cara, ele tá brigando com o pai dele. Hoje a gente imagina que isso já era um combinado entre filho e pai, como eu citei ainda há pouco. Então tá, as cortes tentando recolonizar, o príncipe, com apoio da maçonaria, resistindo. Pandim, é verdade que é a princesa Leopoldina que fez a independência do Brasil? Bom, olha, em tese sim, porque
O Pedroca viajou para São Paulo, tinha lá uma cerimônia, ele era chegado em festas e esse tipo de coisa que vem com festas também, e ele estava para São Paulo e ela, como princesa interina, é que recebeu mais uma dessas surpresas, né? Um outro grupo dando voz de prisão ao Dom Pedro, e ela não tinha um marido ali, não tem WhatsApp, não tem Facebook, nem Spermet, ela vai e faz um decreto separando o Brasil de Portugal. Em tese, isso aí já é a declaração de independência. E manda um emissário avisar ao marido. Essa tal viagem a São Paulo, Vandinho, é uma viagem a São Paulo, era uma viagem de costura, né? As elites estavam divididas. Você tinha um grupo mais aristocrático, querendo um modelo mais absolutista, um grupo lá do Zé Bonifácio. Você tinha um grupo um pouco mais liberal, mais da ordem do iluminismo, querendo um pouco mais de democracia e liberdade. Ele estava tentando conciliar as duas coisas. Fizeram uma pegadinha lá, tentaram coroá-lo protetor do Brasil, ele fez um charme, viu que era armadilha, né? Não, eu não sou protetor, eu posso até ser um defensor e tal, mas que é isso, o Brasil não precisa de um protetor, fez o charminho dele lá e tal. Enfim, o que estava claro para a elite é que o povo, olha só, o povo era adjetivado na época, o nome que se usava para referir-se ao povo era canalha. A nossa elite dizia, o que tem que estar claro, se você é liberal ou aristocrata, não sei, mas o que tem que estar claro para nós é que a canalha não pode ter direitos nisso aí não. Nós não podemos fazer uma independência que traga mudanças estruturais. Para isso estamos escolhendo a monarquia, porque ela significa manter a continuidade do regime de privilégios que essa elite sempre teve. Tá vendo? Pois é. O Pedroca voltava de São Paulo com piriri gangorra, ele estava mal do intestino, diarreia, montado numa mula, subindo a Serra do Mar, e aí a comitiva foi interceptada às margens do Rio Ipiranga, ele leu o decreto e vê que a princesa Leopoldina já tinha oficializado, e ela diz, olha Pedro, agora é com você, eu fiz o que deu para fazer aqui, já disse para o cara que ele não pode desembarcar como oficial português, porque o Brasil declara-se independente, agora oficializa isso aí, o Pedroca. E o Pedro dá o grito do Ipiranga. Padinho, não é essa cena que eu tenho na cabeça, agora eu fiquei um pouco confuso. Eu me lembro de Dom Pedro muito bem trajado, não parecia estar com diarreia, me lembro de um cavalo branco, eu sei do que você se lembra. Você se lembra de um quadro pintado por um pintor alagoano, que óbvio não estava às margens do Rio Ipiranga, não viu a cena. Esse quadro, O Grito do Ipiranga, foi enviado por Pedro Américo. Dom Pedro I adorou o quadro, claro, né, é um Photoshop da cena. E, enfim, esse quadro entra para a iconografia e para a nossa memória. Mas a cena foi muito menos romântica do que essa, tá bom? Quero saber o seguinte, Vaninho. A partir disso aí, o que deu? Como é que ficou? Que BOs aconteceram? Primeiro é o seguinte, Portugal ficou 3 anos relutando em reconhecer a nossa independência. E a Inglaterra fazendo a costura diplomática, dizendo para o Brasil, paga uma indenização aí, milhões de libras esterlinas para Portugal. E o Brasil dizia, não, tirar esse dinheiro onde? A Inglaterra empresta o dinheiro. Então olha aquela história, o Brasil já nasce devendo à Inglaterra, já nasce endividado. Sem falar dos acordos que Dom João VI já tinha assinado em 1810, né? Beleza. Então, a Inglaterra aparece como a tiazona do churrasco, negocia uma grana, o Brasil já nasce devendo, beleza. Eu vejo que em algumas partes do Brasil houve resistência, sim, a gente estuda isso no primeiro reinado, tá? Houve resistência, teve grupos, especialmente nas províncias que tinham mais portugueses e tal, ofereceram a Pedro resistência, não o aceitavam como imperador, não aceitaram a independência. E ele teve que contratar mercenários, homens crudelíssimos, Cochrane, Grenfell, Rabatut. Ele trouxe esses caras e mandou dar um pau em quem tivesse se opondo a ele. É um capítulo, logo no início ali, chamado de Guerras de Independência. Eu sei, você leu numa questão algo que dizia que a independência do Brasil foi pacífica. Olha, se comparada à independência da América Espanhola, até que foi. Mas aqui também não foi tão pacífico assim, de todo mundo aceitar em silêncio. Partes do Brasil tiveram que ser silenciadas.
Tá legal? Outra coisa que eu te chamo a atenção aqui é: os Estados Unidos foram oficialmente o primeiro país a reconhecer a nossa independência. Tá? Vandim, é o caso de, assim como eu faço com índios, ficar colocando aspas na independência? Toda vez que eu falar independência eu ponho entre aspas, porque, sei lá, eu assim, já nasci endividado, me parece que não é independência. Tá aí, é uma boa pergunta, tá? Não morra, minha filha. Força na peruca, nós estamos precisando. Haha, terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração aí, deixa o seu like e inscreva-se.